Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula de física, certo? E agora nós vamos trabalhar, na aula passada a gente viu sobre campo elétrico e vamos conhecer um pouco agora sobre as linhas de força desse campo elétrico, ok? Então vamos lá, atenção, tá bom? Então, linhas de força do campo elétrico. Então, observem aqui, ó, nesse suporte, né, onde temos aqui uma máquina de Schuster, padrões de campos elétricos podem ser visualizados pelo alinhamento de partículas de fubá que se encontram misturadas em uma camada de 4 milímetros. Então, vocês observam aqui, deixa eu só mostrar aqui minha caneta. Então, ele tem, né, nessa substância, né, que é o fubá que ele está utilizando, né, aonde ele tem uma camada de 4 milímetros, nesse espaçamento aqui, ó, 4 milímetros, de óleo de ricino. Os campos elétricos, eles são criados por ondas metálicas, eletrizadas por uma máquina. Essa máquina é chamada máquina de Windshut, ou fonte de alta pressão, que são imersas, né, no óleo de fubá. Ok? Qual a finalidade? Porque a composição desse óleo, né, do óleo de fubá, a composição química, né, ele gera também energia. Então, observe nesse suporte ao lado direito. Nós temos aqui duas esferas, né, que com a reação serão polarizadas, né? Nós temos uma de carga positiva e a da direita de carga negativa, em azul, onde nós temos uma haste isolante, né, entre uma distância entre essas cargas. Então, essa figura ela tem essas duas sondas, né, em formato de discos eletrizados com cargas opostas. As partículas de fubá são polarizadas pela ação do campo elétrico e se alinham na mesma direção da força do campo elétrico em cada ponto. A sucessão dessas partículas polarizadas expressam o padrão das linhas de força do campo elétrico. Então, vocês observem aqui, né, que o padrão, né, dessa polarização, como nós sabemos, ele parte da carga positiva em direção à carga negativa. Então, ele vai criando, né, esse campo, né? E esse campo, que é a junção das linhas de força, forma esse campo elétrico. Sai da carga positiva e entra na carga negativa. Então, vejamos aqui, ó, numa estrutura onde nós temos duas polaridades, né? Ambas as polaridades positivas. Então, você observa que as linhas de força dos campos E1, E2, E3 são de saída, né? Porque elas estão, as cargas positivas são linhas de saída, né? Como a gente observou no exemplo anterior, ok? O conceito dessas linhas de força foi introduzido pelo físico inglês Michael Faraday no século XIX, com a finalidade de representar o campo elétrico através de diagramas, ok? Vejamos nessa outra situação. Nós temos duas cargas negativas iguais, né? Onde as duas polaridades, né, elas estão num processo de expulsão das cargas, mas as linhas de força elas entram no núcleo, certo? Como sabemos fisicamente, as cargas negativas são as cargas que estão em movimento. As cargas positivas são cargas fixas, ok? Então você observa que o campo, o vetor campo elétrico 1, 2 e 3, eles estão retornando, né, para a posição do núcleo dessa carga,
que é a carga por ser negativa. Ela saiu de um ponto positivo para a entrada no ponto negativo. Então, vejamos aqui nesse suporte acima, né? Nós temos o exemplo das chamadas linhas de força para duas cargas pontiformes, positivas e de valores idênticos, ou seja, cargas de mesmo sinal. No exemplo, ambas são positivas. Caso fossem negativas, mudariam apenas o sentido da orientação das linhas de força, sendo conservados os demais aspectos. Então, quando você observa nesses dois casos, né, é como se você pegasse no dia a dia dois pedaços de ímã, né, aonde as duas polaridades idênticas, ele vai fazer com que esse ímã ele não se aproxime. Então, ele vai sempre expulsar para um lado ou para o outro, né? Ou seja, ele tem aí as duas cargas idênticas. Então, as duas cargas iguais expulsam as linhas de força do campo. A esse processo, nós chamamos ele de dipolos magnéticos, né? Porque são duas polaridades idênticas, ok? No segundo suporte, a gente observa que nós temos dois núcleos, né, que são o positivo e o negativo, certo? Acima, a gente vai observar as linhas de força para as duas cargas, né, pontiformes, certo? Uma positiva e a outra negativa. O que vai acontecer? Ele vai tangenciar, né, a saída da linha de força da carga positiva em direção à carga negativa. Então, você observa, né, que essa linha de força vem, ó, como exemplo aqui, ele vem e entra nessa carga positiva. Então, as linhas de força, elas formam aqui um campo, né, nessa situação. Então, vamos falar um pouco dessas características dessas linhas de força, né? As linhas de força de um campo elétrico é uma linha que tangencia em cada ponto o vetor do campo elétrico resultante, associado ao ponto considerado. Foi o que eu disse a vocês. Quando observando aqui nesse suporte, ele sai da carga positiva em direção à carga negativa. Em um ponto, ele tangencia, né? Ele ganha uma direção e um sentido, né, dessa linha resultante, a um ponto considerado. Quanto maior a distância até a carga, mais afastada entre si estão as linhas, em conformidade com o que já foi visto, né? Isto é, o valor do campo diminui com a distância. A gente já viu isso aí na aula passada, né? À medida que se aumenta a distância, a força diminui, né? O campo elétrico diminui. A resistência com o valor do campo, devido à distância, né? Eles diminuem, né, essa força do campo elétrico. Ok? Por convenção, as linhas de força são orientadas no sentido do vetor campo, né? São orientadas no sentido do vetor campo elétrico, saindo, como eu disse a vocês, da carga positiva diretamente para a carga negativa. Então, elas são orientadas, né, nesse sentido do vetor. As linhas de força são sempre perpendiculares à superfície dos corpos carregados. Perpendicularidade, né, como sabemos, né, é uma direção, né, que ela pode ser tomada de forma diferente, né? Perpendicularidade pode formar um ângulo de 90 graus, formando ângulos diferentes ao distanciamento aos pontos de partida até o destino, né, dessa linha de força, né, direcionado à superfície do campo. Então, eles tangenciam, né, formando, né, sempre perpendicularidades. A concentração das linhas de força, ela é diretamente proporcional à intensidade do campo, certo? Ou seja, está querendo dizer que a intensidade do campo elétrico, ele concentra as linhas de força em uma mesma direção e com o mesmo sentido, ok?
muda, como eu falei anteriormente, né, a posição, né, que tangencia a perpendicularidade entre eles. Mas eles têm um ponto de saída e tem um destino a chegar. Não importa qual direção ou sentido ele vai tomar. Pode ser perpendicular ou não, mas ele chegará a esse ponto de destino. Ok? Então vejamos aqui. No campo elétrico uniforme, dizemos que um campo elétrico é uniforme em uma região quando suas linhas de força são paralelas e igualmente espaçadas uma das outras, o que implica que seu vetor campo elétrico nessa região tenha em todos os pontos mesma intensidade, direção e sentido. Então você observa nesse suporte aqui que você tem uma placa, um exemplo, positiva, né? E tem uma segunda placa negativa. Então as linhas desse campo, eles são uniformes. Por que eles são uniformes? São paralelos, porque eles estão saindo da carga positiva direcionada para a carga negativa. Ou seja, ele tem a mesma intensidade, tem a mesma direção e tem o mesmo sentido. Então é isso que o campo elétrico uniforme nos passa. Ele só tem uma direção, só tem uma intensidade e só tem um sentido. Certo? Então eles se propagam dessa forma. Eles mudam e tangenciam por ângulos diferentes, como você observa no segundo suporte, né? Eles podem seguir paralelos, são paralelos, sim, mas eles não tangenciam formando uma linha reta, vamos dizer, entre eles. Eles formam curvas, parábolas, né? Tem perpendicularidade entre eles, mas eles só saem de um ponto a outro, com a mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido. Vamos falar um pouco, importante, falar sobre a questão da formação dos raios, né? Esse tópico ele é muito importante, que nós temos muitas questões de Enem que retratam sobre esses assuntos, né? Falar dessa formação. Experiências realizadas com naves e balões mostram que as nuvens e tempestades responsáveis pelos raios apresentam geralmente cargas elétricas positivas na parte superior e negativas na parte inferior, como você observa nesse suporte. Você vê aqui, que a carga positiva localizada na parte superior da nuvem e a parte negativa inferior da nuvem. É assim que acontece, né, esse princípio, né, com um estudo, uma análise sobre como se comportam as cargas elétricas, né, em meio à formação desses raios. As cargas positivas, elas estão entre 6 e 7 km de altura, enquanto que as cargas negativas entre 3 e 4 km. Ok? Para que uma descarga elétrica, um raio, tenha início, não há necessidade de que o campo elétrico atinja a rigidez dielétrica do ar, que é de 3 mV por metro, mas se aproxime dela, que é equivalente a 10 kV por metro, né, que seriam suficientes nessa situação. O fenômeno inicia-se com uma primeira etapa, uma descarga piloto de pouca luminosidade na forma de árvore invertida, da nuvem para a Terra. Ela vai ionizando o ar, certo? Uma vez que a descarga piloto atinge o solo, tem início uma segunda etapa. Que etapa é essa, né? É a etapa da luminosidade dirigida da Terra para a nuvem, né? Que tem uma velocidade de ordem 30 mil km por segundo. Essa parte no livro, pessoal, ele não detalha muito sobre essa questão da descarga que passe da parte da Terra, certo, para a nuvem. Porque nós temos o raio que parte da nuvem para a Terra
que são chamados os raios incidentes. E o raio que parte da Terra para a nuvem, que é do solo para a nuvem, são chamados de raios ascendentes. E eles chegam a uma velocidade de ordem 30.000 km por segundo. Ok? Falar sobre o efeito luminoso do raio, né? Muitas vezes se pergunta sobre a questão, quando você tem uma emissão de luz forte, né, existe uma diferença entre raio, né, entre relâmpago e trovão, né? Você sabe diferenciar o que é um raio, um relâmpago e um trovão? Então, muito bem, né? O efeito luminoso do raio, né, é denominado relâmpago. E o efeito sonoro, que resulta da fonte do forte aquecimento do ar originando sua rápida extensão, nós chamamos de trovão, certo? Raio, relâmpago. O raio é a incidência da luz, né? O relâmpago é a propagação da luz no meio raio. E o trovão é aquele que mais nos assusta, né? A gente sente o impacto com o som, né? E o que nos realmente nos prejudica é a incidência do raio, não mais a incidência do som, né? Há raios não só entre uma nuvem e a Terra, mas entre nuvens e entre partes de uma mesma nuvem, né? Que existe impacto, né, entre a reação de contato com as nuvens e em contato da nuvem com a Terra, ok? Como eu expliquei anteriormente, são os raios incidentes que há entre nuvem e terra e os raios ascendentes que há entre terra e nuvem inversa, né? Então vamos lá. Continuando aqui a nossa informação. O trovão, como a gente já sabe, é uma onda sonora, então não há que se preocupar com o som. Então a gente tem que prever uma ação para que a gente não esteja, né, a risco, mas não preocupado com o som, e sim com o que vem antes dele, que é o raio, né? Porque a velocidade da luz é uma coisa e a velocidade do som é outra coisa, né? E o som provocado pelo aquecimento do canal principal durante a subida da descarga de retorno, ele atinge temperaturas entre 20 e 30 mil graus. Aqui são informações, né, pessoal, pesquisadas para a gente se ater, né, desses dados, né, para que a gente tome conhecimento. Em apenas 10 microsegundos, né, o ar aquecido se expande e gera duas ondas. A primeira é uma violenta onda de choque supersônica, com velocidade que varia vezes maior a velocidade do som no ar, e que nas proximidades local da queda é um som inaudível, né? É um som que praticamente não perturba o ser humano, mas perturba outros animais, né? A segunda é uma onda sonora de grande intensidade a distâncias maiores. Essa constitui um som, um trovão audível, ok? Por esse motivo, a gente percebe quando há uma incidência de raio, devido à velocidade da luz, a velocidade do som ela é bem menor, né? Chega a 340 metros por segundo ao quadrado, metros por segundo, perdão, e ela é bem lenta, por isso que ouvimos o som bem depois do clarão. Vamos sobre algumas informações do que você acha que é lenda e o que é verdade, né? Lenda: se não está chovendo, não cai raios, né? A verdade é que os raios podem chegar ao solo até 15 quilômetros de distância do local da chuva. Então, pessoal, se ele pode chegar a 15 quilômetros de distância do local da chuva, devemos ter cuidado, porque nós podemos receber uma descarga de raio mesmo sem estar chovendo perto de nós. A chuva pode ser vizinha, mas ele atinge seus 15 quilômetros de distância. Tá bom? Aí vem o princípio da altura, né? Você diz assim, mas é alto. Mas a tendência
como a gente explicou, existe o choque das nuvens, existe o choque da nuvem com o solo, né? Então ele pode estar, né, nessa proximidade de 15 quilômetros. Mais uma lenda. Sapatos com sola de borracha ou pneus do automóvel evitam que uma pessoa seja atingida por um raio, né? A verdade é que solas de borracha ou pneus não protegem contra os raios. No entanto, a carroceria metálica do carro dá uma boa proteção a quem está em seu interior, sem tocar em partes metálicas. Mesmo que um raio atinja o carro, é sempre mais seguro dentro do que fora dele. Essa é que é a verdade, ok? Lenda aqui, pessoal. As pessoas ficam carregadas de eletricidade quando são atingidas por um raio e não devem ser tocadas, né? Ela foi atingida, não é uma lenda, né? As pessoas ficam carregadas de eletricidade, elas não ficam mais carregadas de eletricidade, ok? São condutores, mas as cargas se dispersam. A verdade é que as vítimas de raios não dão choque e precisam de urgente socorro médico, especialmente reanimação cardiorrespiratória, ok? Então, se acontecer uma situação, sabe que tem que correr o mais rápido possível para os primeiros socorros, né? Lenda: um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar. Isso é lenda, né? Vem até uma brincadeira que diz que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. E a verdade, não importa qual seja o local, ele pode ser atingido repetidas vezes durante uma tempestade. Isso acontece até com pessoas, né? Então devemos ter esses cuidados, né, com essa situação e nunca estarmos, né, expostos a essa situação. Vamos falar um pouco dos para-raios, né? Vocês já devem ter ouvido falar a função de um para-raio, como se deve, observando aí na nossa imagem, né? Nós temos aí um para-raio, né, numa casa, em que ele está interligado, né, ao terra, né? Mas vamos compreender. O objetivo principal de um para-raio é proteger uma certa região ou edifício ou residência, ou semelhante, da ação danosa de um raio. Estabelecer-se com ele um percurso seguro da descarga principal entre a Terra e a nuvem. Um para-raios consta especialmente de uma haste metálica disposta verticalmente na parte mais alta do edifício a proteger. A extremidade superior da haste termina em várias pontas e a inferior é ligada à terra através de um cabo metálico, que é introduzido profundamente no terreno, né? Aonde nós temos no suporte abaixo, você observando aí, aonde ele é interligado ao terra. Quando uma nuvem eletrizada passa nas proximidades do para-raio, ela induz nessas cargas de sinal contrário o campo elétrico nas vizinhanças das pontas, tornando-se tão intenso que ioniza o ar e força a descarga elétrica através do para-raio, que proporciona ao raio um caminho seguro até a Terra. Então é essa a importância de se ter, né, os para-raios. Vejamos aqui, pessoal, entre duas placas paralelas eletrizadas com cargas de sinais opostos, de sinais ficou junto, viu, gente? Mas é separado, tá? Opostos, atua um campo elétrico uniforme de módulo, onde nós temos aqui 4 vezes 10 elevado a 5 newtons por coulomb. Qual é o módulo da força elétrica que atua sobre uma partícula de carga 2 vezes 10 elevado a menos 10 coulomb, colocada em algum ponto entre as placas? Já deixei a questão resolvida, porque se eu for resolver com vocês nesse momento aqui, a gente vai levar muito tempo no vídeo. Nosso objetivo é minimizar, né? Minimizar o nosso tempo e maximizar a nossa aprendizagem. Então, já foi pensando nisso.
Então, a resolução seria, ó, o campo elétrico ele está relacionado a uma região em que há ação de uma força de interação sobre cargas elétricas. Ele é uma grandeza vetorial, né, que decorre da ação de cargas elétricas. A fórmula do campo elétrico, segue aqui abaixo, né, que eu coloquei, é igual a F sobre Q, que é o campo elétrico igual a força de intensidade da carga dividido pela carga de prova. Ok? Já está aqui. É campo elétrico, força elétrica e carga elétrica, que é a mesma carga de prova. Então, primeira coisa que você vai fazer, anotar os dados da nossa questão, tá bom? Ele já me deu o campo elétrico, né? Que ele disse aqui, ó, são cargas opostas, de sinais opostos e atua sobre um campo elétrico de módulo. Então, já temos aqui o campo elétrico, que é 4 vezes 10 elevado a 5 newtons por coulomb. A carga de prova, ele também me deu, que é de 2 vezes 10 elevado a menos 10 coulomb. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Aplicar na fórmula, né? A fórmula já está aqui. Vocês anotem no caderninho de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu já tenho o E, que é 4 vezes 10 elevado a 5, igual a força que eu não tenho na questão. Vou descobrir a força de intensidade, né, que acontece entre essas placas paralelas, certo? Dividido pela carga de prova, que é 2 vezes 10 elevado a menos 10. Pronto. O que a gente faz? Você pode usar a regrinha de 3. Como eu tenho, deixa eu só colocar aqui, 4 vezes 10 elevado a 5, que é igual a força sobre a carga de prova, que é 2 vezes 10 elevado a menos 10. Aí você tem, ó, aqui 1 e usa a proporção. 1 vezes F, igual. Aí, ó, 4 vezes 2, 8. Vou apagar que esse 8 ficou muito feio. Voltando aqui para a nossa caneta. Vamos lá. Então, 4 vezes 2, 8. Vezes multiplicação de bases iguais. A regra é repete a base e soma os expoentes. Então, nós teremos 5 mais menos 10. Mais vezes menos é menos. Então, 5 menos 10, 5 é menor. Então, nós teremos menos 5, né? Como é o valor da força? Menos 5 newtons. Então, está aqui. A pergunta é, o comando diz assim, ó, qual é o módulo da força elétrica que atua sobre uma partícula, né, de carga desse valor, entre duas placas. Então, a força entre essas duas placas, que eu tenho aqui como se fossem essas duas placas, vamos dizer que aqui é positivo e aqui é negativo, a força com que é aplicada a intensidade de módulo sobre essas duas partículas, ele aplica uma força de 8 vezes 10 elevado a menos 5 newtons. Ok? Segunda questão. Exemplo. Numa região de campo elétrico uniforme, uma partícula de carga 3 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb fica sujeito a uma força elétrica de intensidade 6 vezes 10 elevado a 12 newtons. Qual é a intensidade do campo elétrico dessa região? Pronto, primeiro passo, pessoal, é não esquecer, ó, a fórmula que você vai utilizar, tá bom? Segundo, anotar os dados da questão. Vamos lá, se eu já sei a fórmula, então vamos ler aqui para a gente compreender o que é. É um campo elétrico uniforme, onde uma partícula de carga é isso aqui, ó. Uma partícula de carga. Essa partícula de carga, né, que é uniforme,
nós teremos o que? É a força, né, aplicada. É essa força aqui, ó, que é o valor da força aplicada sobre tal carga. Aonde ele diz, fica sujeito a uma força, né? Peraí, pessoal, só retomando aqui. Numa região de campo elétrico uniforme, uma partícula de carga, perdão, não é uma força, partícula de carga é a carga em si. Deixa eu apagar aqui, corrigir aqui, tá bom? Então, estava confundindo a questão. Numa região do campo elétrico uniforme, uma partícula de carga, certo? Uma partícula de carga, né? Uma partícula de carga já nos define que é essa carga de prova, ok? Fica sujeito a uma força elétrica de intensidade 6 vezes 10 elevado a 12 newtons. Então, fica sujeito a uma força elétrica. Sujeito a uma força, nós já temos aqui, que é o F, né? Pronto, que é essa força. Qual a intensidade do campo elétrico dessa região? Então, a intensidade do campo é o valor de E que ele quer saber, ok? Então, aplicando na fórmula, nós temos E, que ele quer saber, igual a força, a gente já sabe que é 6 vezes 10 elevado a 12, né? Dividido pela carga, que a carga é 3 vezes 10 elevado a menos 9. Pronto. Aí você divide 6 por 3, dá 2. Aí 10 elevado a 12, deixa eu colocar aqui para facilitar aqui, ó. 10 elevado a 12 dividido por 10 elevado a menos 9. Divisão de bases iguais. O que a gente faz, pessoal? A gente repete a base e subtrai os expoentes. Quando é multiplicação, gente, a gente soma. Quando é divisão, a gente subtrai os expoentes. Então, vai ser 12 menos 9. Menos vezes menos é mais. 12 mais 9, 21. Ok? Então, no caso, seria 6 dividido por 3, 2. Vezes 10 elevado a 21, né? Newtons, que é o valor da força, por Coulomb, que é o valor da carga. Então, nessa região de um campo elétrico, como nós temos um campo elétrico uniforme, nós temos duas placas, né? Deduzimos que seja positiva e negativa, certo? O campo elétrico, né, que ocorre entre essas duas cargas, corresponde a 2 vezes 10 elevado a 21 newtons por coulomb. Ok? Pessoal, nós temos aí a atividade, aí só 3 questões, né, proposta. Nós temos aí para vocês observarem, vejam bem a questão 1 e 2, né, já é com foco em questões de Enem, tá bom? E qualquer dúvida, vocês entrem em contato. Olha aí a questão 3, bem simplificadas, né, assunto que a gente trabalhou. Vocês se fundamentem com mais questões, podem ler no livro, use o livro didático, façam a leitura, tá bom? Para que vocês possam melhorar, né, essa dicção de vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, vocês podem entrar, né, no PV do professor, se identifique, a gente pede que você sempre se identifique, tá bom, professor? Eu sou aluno tal, da turma tal, e estou com dúvida na questão. Aí você pode mandar a questão e pedir uma explicação para que a gente possa dar para vocês. E se houver necessidade, a gente vai fazer uma reunião também pelo Meet para fortalecer um pouco, tá bom? Então aí, nossa aula encerra por aqui. Espero que tenha sido positivo esse aprendizado de vocês. E qualquer coisa que precisar, a gente está aqui para atender, certo? Essas
dúvidas, tá bom? Então foque no Enem, foque em questões, fundamentem-se com essas questões, estudem questões do Enem, tá bom? Para que vocês possam melhorar cada vez mais. Um abraço a todos.